Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um episódio da nossa série Bíblia Todo Dia e nesse momento estudando os capítulos 15 a 18 do livro de Provérbios. Curte aqui o vídeo, não se esqueça no final de compartilhar, de usar a hashtag Bíblia Todo Dia e de convidar outras pessoas para acompanharem esse devocional conosco. Aqui nós vemos que enquanto nos primeiros capítulos do livro de Provérbios a ênfase foi muito sobre o ouvir, atentar às instruções, nós temos a partir desse momento um grande foco, principalmente no trecho de hoje, sobre o falar, principalmente na hora de uma discussão. No capítulo 15, versículo 1, Salomão diz que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. No fogo de uma contenda, no fogo de uma discussão, suas palavras são como água que apagam um incêndio ou como gasolina que aumentam ainda mais a briga. A Bíblia mostra que enquanto muita gente naquela ideia de dar uma resposta à altura, de ter que falar umas verdades, pensa que precisa falar tudo o que vem à cabeça, na verdade, a Bíblia diz que dar a resposta apropriada é motivo de alegria. Está lá em Provérbios 15, 23. O que é a resposta apropriada? Você responde o que uma pessoa merece ou o que aquela pessoa precisa? Muitas vezes, por exemplo, uma língua julgadora vai merecer críticas, mas ela precisa, na verdade, de perdão, porque provavelmente tem um coração cheio de culpa por trás dela. Capítulo 15, versículo 4 de Provérbios diz que o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Suas palavras têm esmagado pessoas ou têm sido um alívio, têm sido um refrigério para aqueles que a ouvem. Continuando ainda nesse assunto, a Bíblia mostra que quando você não controla as suas palavras, quando você diz coisas do tipo, eu tive que responder isso, essa pessoa sabe que eu não aguento ser chamado de tal coisa, na verdade você está deixando que outras pessoas controlem a sua vida, que outras pessoas apertem os seus botões e determinem o que você vai fazer. Chegou a hora de você assumir o controle da sua vida, de você assumir o controle das suas palavras. De fato, a Bíblia diz no versículo 23 do capítulo 16 de Provérbios que o coração do sábio ensina a sua boca e os seus lábios promovem a instrução. Deixe o seu coração e não os seus sentimentos e não as suas emoções ensinarem a sua boca, ensinarem aquilo que você deve falar em cada momento da sua vida. Não fale somente por falar, não fale sem refletir, porque o versículo 13 do capítulo 18 diz que quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. De fato, Salomão afirma no versículo 28 do capítulo 17 que até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Numa conversa, muitas vezes quem controla o debate é quem determina as perguntas e não quem está trazendo as respostas. Você precisa entender mais, você precisa ouvir mais, você precisa perguntar mais, porque a Bíblia diz que o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Está no versículo 2 do capítulo 18. Em outras palavras, você não precisa dizer toda hora o que pensa a respeito de todas as coisas. Você precisa aprender a ouvir. Você precisa aprender a ser seletivo nas suas palavras. No meio de uma discussão, você também não deve ser seduzido pelas fofocas, pelas calúnias, pelas intrigas. Muitas vezes ouvir sobre os erros dos outros alimenta a nossa alma,
até satisfaz o nosso ego. A própria Bíblia diz no versículo 8 do capítulo 18 que as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, mas são uma comida muito nociva e você deve evitar esse tipo de petisco. Lembre-se, como a Bíblia diz em 17:14 de Provérbios, que começar uma discussão é como abrir uma brecha em um dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. E por fim, lembre-se do que a Bíblia diz em Provérbios 18:21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Você vai viver do fruto das suas palavras, sejam boas ou sejam más. Comece a semear as palavras corretas, mas não se esquece de comentar aqui, inclusive dos versículos que não foram citados neste vídeo. Quero ouvir as tuas interpretações, deixa também as tuas dúvidas e até o próximo vídeo, onde falaremos de Provérbios 19 a 21.